Ponto de Cultura nasceu a partir de uma peça teatral. Eu estou no Espaço Cultural Sola Gasta, que reúne artistas, professores e a comunidade em prol da educação artística. Desde 2022, o Sola Gasta vem construindo um espaço de troca e experimentação artística, articulando teatro, dança, música, cinema, literatura e artes visuais em uma programação voltada para públicos de diferentes idades. Esse daqui é o Matheus, representante professor do Espaço Cultural. Então pode me falar, Matheus, como é que surgiu o Espaço Sola Gasta? É uma longa história. Vou tentar resumir aqui brevemente, né? Esse espaço, eu digo que ele aconteceu, né? Que ele não foi, de certa forma, planejado, mas ele acontece de um movimento que foi entrar nesse espaço para ensaiar um espetáculo, um processo de criação, de um espetáculo que a gente está em cartaz e está no repertório até hoje, que se chama Devaneios Inexequíveis, de um teatro de Sola Gasta. Isso foi bem no início da pandemia, e a pandemia não acabava nunca, né? E eu falei, eu preciso dar continuidade a esse projeto, começar a construir, né, esse espetáculo. 2 anos depois, 2022, quando a gente já estava podendo se reunir com a companhia, e o espetáculo já estava para estrear, e aí a gente decide, né, apresentar aqui no espaço. E foi assim então que o espaço nasceu, né, com a presença do público, ainda de máscara, porque era o finzinho da pandemia, quando a gente estava voltando a se reunir, né, e a gente vê a potência desse lugar. E aí eu costumo dizer que cada experiência que a gente foi recebendo e tendo aqui no espaço também foi criando esse espaço, o que ele é hoje. Aberto, né, as propostas e linguagens, que são muitas que passam por aqui, pela própria forma que o Sola Gasta é constituído hoje, como um espaço independente, feito por artistas independentes, e que recebe outros artistas independentes também. Então, o Sola Gasta nasce dessa ação puramente teatral de um espetáculo. Ele é um teatro, eu brinco disso. Nunca vai deixar de ser um teatro, mas que comporta cinema hoje, comporta aulas de teatro, comporta dança, shows musicais, bandas, eventos de literatura, lançamento de livro e muitas outras coisas, né? Então, além deste espaço, dá aulas de teatro, dá aulas de música, enfim, eles também comportam peças teatrais, lançamento de livros, assim como você disse, né? Você pode falar um pouco dessa experimentação deste espaço? Não só das aulas que vocês dão, mas também desse acesso que vocês proporcionam para os outros artistas? Eu falo hoje, assim, pensando em 3 palavras, né? Para o Sola Gasta, eu digo que ele é um lugar de encontro, um lugar de criação e um lugar de acolhimento, né? Então, no ponto de vista da criação, ele nasce desse espaço da companhia, né? Então, nós temos os nossos ensaios, já foram criados 3 espetáculos aqui da própria companhia, além das aulas também, né, que também é um processo de criação. Então hoje a gente tem o solinho com as crianças e tem também o teatro com adultos, né? No caso eu ministro essas aulas. Mas além dessas ações, que eu chamaria de atividades regulares que a gente tem aqui no Sola, que são as aulas de teatro e esse processo de criação, de pesquisa da companhia e do grupo, a gente tem esse local de fruição estética, fruição de linguagem, fruição de trabalhos, que promove esses encontros entre o artista e a comunidade. Então ele é um espaço também com alma independente. Eu brinco que é um espaço particular, mas com um dever ou com um sentimento, com uma necessidade social e pública artística. Porque na base de tudo está essa criação artística. Mas eu me alegro muito que nesse tempo, em 3 anos e meio, a gente teve aqui em toda a programação sempre artistas, principalmente produtores locais, artistas locais, ocupando esse palco, sabe? Eu me orgulho de tudo que passou por aqui contribui de alguma forma para a identidade desse lugar, sabe? Eu fico muito feliz por isso, assim. Que missão e valor vocês levam desde 2022 até hoje, tanto para os seus alunos, quanto para os artistas que passam aqui, para os professores? Eu acho que é isso, dentro dessas 3 palavras, né, que é o encontro, a criação
e também o acolhimento, né? Eu acho que o acolhimento ele se dá em receber a proposta independente do que está estabelecido, né? De certa forma, é um lugar de resistência por resistir dentro desse lugar dos seus ideais enquanto arte, enquanto fruição, enquanto valorizar o que o artista e produtor maringaense tem a dizer, o que ele tem a mostrar, e tentar fazer com que isso realmente seja mostrado, né? Porque a gente sabe que as limitações financeiras, as limitações estruturais são grandes, né? Hoje, por exemplo, assim, eu tenho ideia de precificação, de aluguel do espaço, de tudo, mas ele não se aplica na nossa realidade enquanto artista, enquanto produtores independentes. Então, cada caso a gente tenta encontrar como que essa sua ideia pode acontecer aqui de forma sustentável para os dois. E a gente tem outras ações que acontecem aqui há muito tempo. Por exemplo, 3 anos a gente tem o Roda Cine, que é a Associação de Psicanálise, que promove o Cine Clube aqui. Todo último sábado do mês tem um filme gratuito com discussão de psicanálise depois. Lançamentos de livros, né, de autores de Maringá, região também, já passaram por aqui, já tem 2, 3 marcados agora aqui esse ano. Enfim, a gente teve o primeiro festival de cinema independente de Maringá que aconteceu aqui, que foi incrível. Da mesma forma, a gente vai abrindo caminhos para uma ideia de estruturação, de uma ideia de amadurecimento da cena também, no ponto de vista não só estético, né, mas no ponto de vista da produção, do existir independente de leis, independente de aportes financeiros, independentes do mercado, independente. Então, como que a gente pode, nesse ato de resistência, dentro da nossa parceria, fazer com que esse lugar continue existindo? Agora falando um pouco do Matheus como professor, além da idade, né, da diferença de idade, quais são as outras principais diferenças que você vê entre ensinar teatro para uma criança e para um adulto? Eu acho que o grande barato do teatro é a capacidade dele de subverter o mundo, né? Subverter no sentido de transgredir aquilo que a gente vê, né? Tem um poema que eu adoro, uma parte desse poema do Brecht que fala: estranhe o que não for estranho, tomem por inexplicável o habitual, sintam-se perplexos diante do cotidiano e nunca digam isso é natural. Eu acho que quando eu comecei a fazer teatro isso me marcou muito, e eu acho que isso traduz também o olhar da criança, né? De olhar esse mundo e desconfiar das coisas que estão postas, da forma como estão postas, e também num movimento de enxergar uma beleza poética naquilo que às vezes já está tão batido, tão colocado. Eu acho que o olhar do artista é esse, né? A gente consegue transformar o nosso cotidiano em questões relevantes, para que a gente se pergunte, para que a gente questione e que a gente também poetize. E eu acho que a criança ela transgride a realidade com uma facilidade que ela nos ensina, né? A gente trabalha no teatro às vezes para encontrar essa força e essa naturalidade que a criança tem, né? E é um trabalhão, porque a gente passou nossa vida toda se condicionando a uma série de normas: não faça isso, não faça aquilo, isso é feio, enfim, que depois a gente desaprende a brincar. Então eu acho que essas relações são incríveis, assim. A gente aprende muito ouvindo as crianças agora tendo aula aqui, né, com essa espontaneidade e, enfim, eu acho que é isso. Então você ama esse espaço, você ama o que você faz aqui, ama as atividades. Sim, demais. Esse espaço, eu até brinco às vezes que ele é a extensão, né? Ele é a extensão do meu corpo. Eu tenho uma conexão muito grande com esse espaço. Eu morei aqui, né, muito tempo, quase minha infância toda. Então, quando eu volto aqui durante a pandemia e mexer nesse espaço, que foi meu isolamento social, foi também remexer em muita coisa da minha história. E hoje ver ele ocupado por tantas pessoas, pulsando
né, a sua identidade com uma qualidade artística incrível, né, por todos os artistas que passam por aqui, né, e que cada um deles deixa a sua marca, isso para mim é fantástico. Né? E é um espaço que foi feito com muito suor, com pouco dinheiro, né, tudo aqui praticamente no Sola Gasta é reciclado. Até as plantas eu brinco, que são plantas que a gente encontra, que alguém traz, e estava doente, a gente recupera e está ali no jardim. Então, e todo objeto ao mesmo tempo que compõe esse lugar tem uma história, ou é de um espetáculo, ou traz uma lembrança de alguém, ou foi alguém que trouxe porque achou que ia colaborar com esse espaço. Então, cada objeto eu posso contar um pouco da história, de onde ele veio e por que ele está aqui. Estou aqui com a Mariela, ela é atriz aqui do espaço. Você pode falar um pouco desse sentimento de estar aqui no Espaço Sola Gasta desde o início da sua criação? Bom, eu conheci esse espaço quando ele era uma casa, quando o Matheus ainda morava aqui, a família do Matheus morava aqui. E aí foi tendo uma construção muito coletiva de pensar esse espaço, né? E de como ele se transformou desde que foi inaugurado, né? Com a peça, com o Devaneios Inexequíveis, até como ele tá essa disposição que está hoje, né? Foi uma transformação, assim, um trabalho bastante coletivo mesmo, de quem circula por aqui, né? Não só da gente, do grupo aqui da Sola Gasta, mas dos outros grupos que frequentam, que fazem residência, que fazem apresentações, shows. O espaço vai ganhando essa característica, essa plasticidade, assim, né? Conforme o evento que recebe, como ele se transforma. Então é muito legal ver isso, essa organicidade, assim, sabe? Por que é tão importante manter vivo um espaço que ensina diferentes formas de arte para a comunidade? Olha, eu acho que é ouro para uma cidade ter um espaço que trabalha com a multiplicidade, né? Com a diversidade, assim, de linguagem artística, de características de grupo. Eu acho que a ideia aqui do espaço é receber diferentes públicos, diferentes artistas, diferentes linguagens. E eu acho que isso não é tão comum a gente ver em algumas cidades. E por isso é um espaço muito privilegiado nesse sentido. E qual é a importância de ser reconhecido como ponto de cultura da cidade de Maringá? Eu acho que tem uma importância política, acho que tem uma visibilidade tanto para o espaço quanto para os alunos que frequentam, para os grupos que circulam aqui. Eu acho que todo mundo tende a ganhar. Você é atriz, certo? E já foi professora daqui também. Qual que é a sensação que você tem de tanto de estar no palco, tanto de estar estar tendo uma peça lá, fazendo uma peça e também ensinando seus alunos o teatro? Eu acho que a gente que trabalha com arte, cultura, nesse momento atual, assim, a gente nunca é uma coisa só, sabe? A gente é atriz, mas é também produtora, é também dramaturga, é também professora. E eu acho que essa capacidade de mudar a lente do que a gente está vendo, de qual que é o foco, qual que é o objetivo, é muito importante, assim, nesse momento, né? Lidar com várias camadas da produção de uma obra, seja uma peça de teatro, sei lá, um álbum de música, um filme. E estar com alunos, eu acho que é sobre isso também, sobre apresentar vários modos de existir enquanto um profissional de arte e cultura. O que vocês buscam ensinar para os seus alunos, além de, claro, da dança, do teatro, mas alguns valores que vocês têm aqui no espaço? Olha, eu acho que, do meu ponto de vista, é o trabalho em grupo. Acho que eu só fui me meter com teatro porque eu sou muito apaixonada por gente, por estar em grupo, pelo coletivo, e o teatro é uma arte que não existe individual, né? Então, talvez se tenha um valor embutido nas nossas aulas, eu acho que é esse, do trabalho coletivo, da parceria, da dependência mesmo do jogo com o outro. Qual é o sentimento que você tem ao ver esse espaço desde 2022 existindo e até agora, 2026, essa evolução toda que ele teve durante esses anos? Olha, eu tenho muito carinho, eu tenho muito orgulho desse espaço, de tudo que ele gera aqui, né? De tantos encontros, tantas possibilidades.
A peça, né, o Devaneios Inexequíveis, que inaugura esse espaço em 22, é uma peça que até hoje a gente tem em repertório e me deixa muito feliz poder circular, poder apresentar essa peça, porque eu acho que ela é uma forma de ilustrar como esse espaço também tem caminhado, né? Como ele está crescendo, está se desenvolvendo. Essa aqui é a Claudiane, ela é professora e artista do Espaço Cultural Solagasta. Então, você é que coordena, que é professora do projeto do Solinha, que é o Teatro para as Crianças? Isso, eu que idealizei o projeto. O projeto para as crianças são para crianças de 3 a 14 anos. A gente tem são 6 turmas, na verdade, né? E elas são divididas entre crianças de 3 a 6 anos, de 7 a 10 e de 11 a 14 anos. E aí a gente tem 2 turmas para cada idade. Uma turma de manhã e uma turma no final da noite. Qual que é a importância, então, de levar essa cultura, essa educação para diferentes idades? O teatro, ele vem para trabalhar com a criança algo que a gente acabou perdendo durante a evolução, né? Quando os pais começaram a trabalhar e as crianças não tinham mais tanto acesso ao desenvolvimento ou à expressão, né? Porque as crianças muito pequenininhas, elas começam a aprender a se expressar por meio do olhar com o seu genitor ou com o seu cuidador, né? E conforme as crianças foram indo cada vez mais cedo para as escolas, isso foi se perdendo. Então, a criança foi perdendo essa forma de se comunicar além da comunicação verbal, mas com a comunicação não verbal, né? E o teatro vem para mostrar isso para as crianças, para resgatar essa comunicação não verbal. A criança começar a se entender como um indivíduo, respeitar o seu espaço, o espaço do outro, a sua individualidade, a sua comunicação. Também aprender a trabalhar em sociedade também, né? Então, as crianças no teatro, elas começam a trabalhar isso. E o que você sente ao ver a criança chegando aqui toda tímida e saindo daqui toda com uma desenvoltura muito boa, conversando melhor, socializando melhor? Ai, é uma delícia, né? Tanto que eu tenho muitos alunos que eles brincam assim, mas eu posso parar de estudar? Eu posso só fazer teatro? Porque aqui eles têm a liberdade, né, de trabalhar a criatividade deles. Então eu brinco que aqui eles têm a liberdade de ser quem eles são, sem precisar jogar. Eles podem ser as formas estranhas deles, né, sem ter julgamento, porque aqui a gente não julga o pensamento, a criatividade da criança. A gente trabalha sempre com a energia da criança. O que ela traz pra gente em aula, a gente transforma em atividade. Pode me falar uma melhor lembrança que você tem aqui das suas aulas? Eu tinha uma aluna, foi a minha primeira aluna. Ela foi diagnosticada com autismo e hiperatividade. Ela tinha uma dificuldade muito grande de comunicação e fazia bastante terapia. Ela foi a minha primeira aluna, a gente tinha 2 alunas, era ela e mais uma. E um dia a escola sempre vinha reclamando das atitudes dela, que ela batia, que ela mordia, que ela não sabia se comunicar. E a mãe começou a trazer a criança para cá. E aí, com 10 aulas, o pai ligou para a mãe e falou: a escola reclamou dela essa semana? E a mãe falou: não. Ele falou assim: então eu quero ir lá conhecer esse teatro. E a criança passou a conseguir se regular nas suas explosões, né? Conseguiu aprender a se comunicar, entender o limite do outro, o limite dela, o corpo do outro. Começou a entender quais eram as necessidades dela e como se comunicar com isso. E a partir disso, a mãe conseguiu praticamente zerar as terapias dela e hoje ela é uma criança assim que tem muita paciência, é muito comunicativa. Ela é uma criança assim, eu não consigo nem dizer como que ela é apaixonante assim. Ela domina assim a aula, sabe? Ela consegue direcionar, ela tem criatividade, ela tem uma comunicação muito bonita e ela se desenvolveu muito assim na aula de teatro. E a mãe já me mandou um áudio chorando sobre essa questão de como ela se desenvolveu no teatro. E pode então falar para os pais, olhando para a câmera, como que eles podem vir aqui até o espaço, o que eles devem fazer para levar a criança até o teatro e para começar essas aulas? A gente tem um trabalho muito bonito aqui na aula, no Solinha, né?
que com as crianças bem pequenininhas, as crianças de 3 a 6 anos, a gente trabalha com uma adaptação gentil. Então, eu peço para que vocês entrem em contato pelo WhatsApp, agendem uma adaptação gentil, tragam essa criança, a gente vai fazer essa adaptação, ela vai reconhecer o espaço junto com a pessoa que ela tem confiança, né? Pai, mãe, tio, tia, né? E comigo só, onde eu vou dar toda a atenção para a criança, e depois ela vem para uma aula experimental com a turma toda. Com os maiores, eles podem vir fazer uma aula experimental, é só agendar. Então, de terça-feira a gente tem a aula dos pequenininhos, de 4 a 6 anos, das 10 da manhã às 11h30, e terça-feira das 18h15 às 19h45. Na quarta-feira a gente tem a aula dos adolescentes, que é de 11 a 14 anos, das 18h15 às 19h45. E na quinta-feira a gente tem a turma de 7 a 10 anos, também no mesmo horário, das 10 da manhã às 11h30 ou das 18h15 às 19h45. Bom, se você ainda não conhece, venha conhecer o Espaço Solagasta para participar de um evento de lançamento de livro, um show, uma peça de teatro, participar de uma festa, de um filme, tomar um vinho com a gente, que é um espaço que está sempre aberto e disponível para receber pessoas.